obra que nós estamos fazendo, não é? E nós precisamos refletir nisso mesmo, porque parece que Deus tem levantado tantos homens e mulheres de Deus, e quando o Senhor coloca num lugar de destaque para ele ter um alcance grande, para ganhar as almas, ele começa a querer ganhar bens, status, aplausos. E eu fico pensando, meu coração arde, chora na presença do Senhor, porque se eu me dói desse jeito, imagina o Senhor. Imagina o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Glória a Jesus. Oh, aleluias. Aleluias. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade diante de Ti, diante da Tua presença. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Adoro o Senhor nessa noite. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmãos, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Oh, glória a Deus. Que nós possamos sentir o peso, irmãos, dessa responsabilidade e chamar para cada um de nós essa tão grande responsabilidade. Amém? Aleluias. Irmão, você lembra do ID, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Então, por que ficarmos de braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Toda a igreja. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela
imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem? Oh, aleluia! Você sabe o valor que tem uma alma, meu amado? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Zé do Carmo, orar pelo pastor Zé Adão, trazer a mensagem. É o Márcio, é? Ah, irmã Márcio. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos estar orando para o irmão Márcio nessa noite. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Deus, eterno Pai que estás no céu, neste momento, Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que tu tem nos proporcionado, tem nos dado a gente poder estar aqui na tua casa, Senhor. E aqui estamos para ouvir a tua voz, ouvirmos a tua palavra. Esteja abençoando o teu servo, Senhor, meu Deus, irmão Márcio, que vai nos trazer a tua palavra nesta noite, Pai. E nós aqui estamos na tua dispensação para ouvirmos a tua voz. Fala conosco nesta noite. E assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. Depois que Deus se apresentou aqui, né, irmãos? Trouxe aqui para nós um alerta, né? A palavra que Deus me trouxe aqui nessa noite está em Lucas, capítulo 8, versículo, aleluias, versículo 11, irmãos. Então, continuando aqui, depois que Deus trouxe esse alerta para nós, vamos despertar, né? Deus já falou aqui nessa noite. Eu vou mais dar uma saudação, porque o Senhor já esteve aqui, aleluias. E falar a verdade, a oração desse pastor aqui foi na cobertura espiritual, aleluias. E eu quero aqui, antes de começar, a falar para o irmão Jarbas, você padrinho seu, viu, do casamento, viu, irmão? Amém. Irmãos, quem mais quiser ser padrinho dele, vamos, né? É a obra do Senhor, né? E outra coisa, quero agradecer aqui o pastor Zé de Carvalho, a pastora Elane, o pastor Zé do Carmo, né? Pastor Valdivino, que ele acredita muito na gente, pelo convite feito, né? Irmão Elias, todo o grupo aqui, pastor Zé Adão, todo mundo, sabe? A pastora Aliamar, a pastora também, a Raquel. Memória falha, irmãos. Quero agradecer a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Então vamos para a palavra do Senhor aqui. Aleluias. Versículo 13 somente. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmão, Jesus, ele sempre está andando, né? Jesus, esses dias, ele quer salvar. Ele tem entrado em nossas casas, nossas vidas, né? Ele tem tentado nos alertar, ele tem tentado chamar a nossa atenção. Igual a pastora pregou aqui agora. Você sabe quando Jesus vai chamar a sua atenção? É no momento de calamidade. Às vezes, quando está na calamidade, quando você chega ali tete a tete com a situação, só você e a situação, aí você se lembra de Jesus. Muita gente se lembra assim. Eu quero falar que tem muita gente que se lembra de Jesus também na alegria, mas só na alegria. Oh, Deus me deu uma chave de um carro, Deus me deu a chave de um apartamento, Deus me deu uma vitória. Tem gente que foi criada na igreja com essa visão, a vitória para ele de Jesus é essa. Está errado, irmão, em partes, porque a vitória de Jesus principal é espiritual. O Senhor veio para salvar, Ele veio para fazer milagre, Ele veio para mostrar para nós o caminho que nós temos que seguir. Essa é a vontade de Jesus, que nós vamos morar com Ele. O Senhor não proíbe ninguém de conquistar aqui nessa terra, mas primeiramente Ele quer que nós conquistemos o céu. Essa é a luta do Senhor, inclusive comigo. Não é fácil, irmãos. Cada dia é uma batalha. Cada dia o inimigo vem com pratos. O inimigo vem tentando trabalhar nossas cabeças, nossas mentes, não é verdade? Não é assim? O inimigo vem tentando
te destruir para depois te desmoralizar. Mas em nome de Jesus, isso tudo está caindo por terra. Em nome de Jesus, Ele está entrando em nossas casas e está despedaçando toda essa vontade maligna. Todo esse trabalho maligno cai por terra agora, em nome de Jesus, de dentro de nossas casas, nossas famílias, nossos filhos. Sabe por quê? O Senhor está trabalhando por nós. Irmãos, na vida dessa mulher aqui, a palavra fala aqui que Jesus, ele tinha ido à cidade de Naim, né? Ia com ele muitos discípulos. Muitos caminhavam com Jesus, sabe por quê? Eles queriam ver o milagre deles, porque, irmão, a terra era sofrida naquela época, é igual hoje. É igual a irmã, a pastora pregou aqui. Se você sair aí fora, se for no Araújo Jorge, se for lá, você vai ver a calamidade que é. As pessoas precisando de ajuda. As pessoas precisando, sabe de quê? De amor. A igreja não tem mais amor. Às vezes a gente está preocupado só com nós mesmo. Às vezes tem dia que nós não estamos nem preocupados com nossas famílias. Sabe por quê? Nós temos que ser sacerdote em nossas casas. Você tem que ser sacerdote em sua casa, irmão. Todo dia ajoelhar lá de manhã e à noite orar ao Senhor. Senhor, cobre meus filhos com teu sangue. Cobre minha esposa com teu sangue. Me cobre com teu sangue. Eu sei que tem gente que já faz isso, irmãos. Mas Deus está nos alertando. Vamos começar a orar. Primeiro, nossas casas. Segundo, lá fora. O amor morreu? Não. Jesus ainda está vivo. Temos que chamar Jesus para junto de nós. Pegar na mão dele. Falar, Senhor, pega na minha mão. E caminhar. E continuar salvando. E Jesus aqui, ó, muitas vezes, as pessoas vão atrás de Jesus. Se for aqui para a Bíblia, você vê muita gente caminhando atrás de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo, aleluia. Ela viu que recurso não é nada, dinheiro não é nada. Seu dinheiro não é nada, sua condição não é nada, condição financeira nossa não é nada, riqueza não é nada, aleluias. Jesus é tudo. A riqueza, irmãos, passa, condição passa, mas os livramentos de Deus não. Os livramentos de Deus estão nos acompanhando a cada momento. Hoje vocês não viram o tanto de livramento que Deus deu para vocês. Eu não vi inúmeros livramentos que Deus me deu hoje. Sabe por quê? Ele não deixou acontecer. Então o Senhor está o momento todo nos livrando, cuidando de nós. E sem nós buscar, sem nós correr atrás dele. Senhor, me dá esse livramento, que a gente não sabia. Mas essa mulher aqui, ela estava numa situação difícil. Por quê? Ela estava passando pelo segundo luto. Hoje, que eu estava estudando essa palavra, Deus falou assim, Deus entregou um recado, irmãos, forte. Ele falou que você que ainda está vivendo um luto, que a pessoa às vezes passa por uma perca, e parece que ela quer viver aquele luto o resto da vida. Mas quando a pessoa passa por uma situação, minha empresa fechou, aquele negócio não deu certo, o casamento acabou, meu filho, Deus não me entregou meu filho não veio. Eu passei por uma morte esses dias, perdi alguém, perdi alguma coisa. Aí eu estava hoje conversando com o Cristo, ele falou assim, essa mulher aqui, ela está passando pelo segundo luto, sabe por quê? Ela não largou o primeiro luto, e Deus tem uma palavra hoje profética, larga esse luto que você está amarrado nele, irmão. Irmã, esse luto que você ainda está pregada nele, que você ainda está vivendo nele, sai dele. Ele pode te levar a outro luto. Uma vez eu ouvi assim, não tem coisa ruim que não possa piorar. Vai piorar sim, mas sabe por quê? Se você soltar a mão de Jesus, não solta a mão de Jesus. Porque Jesus, ele vai resolver as coisas. Ele vem com o poder, com a graça, com a misericórdia, a majestade dele, e ele faz diferente. Ele vem no nosso meio e ele transforma calamidade em bênção. O Senhor, ele sempre está pronto para nos alegrar. Você sabia que às vezes você está passando dificuldade, você quer chorar e ele está chorando junto com você, por isso que ele fala, sai desse luto. Já chorei muito contigo. Ele fala, já chorei muito com você, é hora de você largar isso. Vamos vencer, o Senhor fala para você, vamos vencer, vamos batalhar. Vamos alcançar o céu. Mostra para a sua família que o luto acabou, aleluias. Alegra aqueles corações que você precisa contagiar. Irmão, você é exemplo, as pessoas estão olhando para você. Vai ficar nesse luto até que dia? Aí o Senhor fala, eu estou contigo, aleluias. E Deus fala também assim, você ainda está nesse luto,
Por que você ainda está nesse luto? Se para Deus nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível. Se a empresa fechou, Ele vai abrir outra. Se o negócio não deu certo, Ele vai abrir outra porta. Mas o principal aqui hoje é o que Jesus trouxe, a salvação. Levar Ele de volta para nossas casas. For preciso você orar assim, Senhor, me ressuscita. Ele ressuscita, irmãos. Quantas ressurreições Ele não fez aqui na Bíblia? E Lázaro já estava fedendo, já estava lá, já tinha 4 dias. E Jesus chegou lá, sabe por que Jesus chega depois? Ele não chega depois, ele chega na hora certa, né? Na nossa cabeça ele chega depois. Aí ele chegou lá, para quê? Para ele ainda converter alguns infiéis, alguns que não acreditavam nele. Tinha judeu que foi junto só para ver. E a palavra fala que muitos saíram dali convertidos, acreditando. E por que você não quer se converter de verdade ao Senhor? A palavra corta para mim e para você. Por que nós não queremos a conversão verdadeira com o Senhor? De falar para as pessoas que o Senhor cura, liberta, Ele ressuscita, sabe? Restaura vidas, casamento, famílias. Ele cura doenças. Ele ainda vai levar para o céu. Irmãos, esse negócio de ressurreição é sério. Sabia que se uma oração sua, Deus pode ressuscitar uma pessoa? A irmã falou aqui do câncer. Você sabia que uma oração sua, com amor, com amor, não para aparecer, com amor. Você chegar com amor do seu coração, aleluias. Você quer que eu fale onde eu vejo amor? Eu vejo amor no coração do pastor Zé de Carvalho. Ele faz a obra com amor. Com amor. Com satisfação, com alegria. Eu estou aprendendo, irmãos, aqui com vocês. Porque eu sou uma pessoa muito dura, mas Deus tem tratado comigo. Mas nós temos que pegar esse amor de Jesus e levar para as pessoas. Você sabe o seu amor? Sabe como você vai mudar a vida de uma pessoa? Você chegar com amor. E você vai ver o poder, não é poder seu, não, é o poder de Jesus se manifestar. Olha naquela pessoa que está com câncer mesmo, que a boca está acabando. Tem amor? Será que você tem amor para orar para uma pessoa dessa? Você sabia que Deus, Ele reconstitui? Porque Deus, Ele é o Criador nosso. Ele pega esse barro aqui e refaz. Onde está a sua fé? Onde ficou a sua fé? Irmão, nesses dias, o amor esfriou muito. Mas Jesus, Ele ainda está operando. Jesus, Ele ainda está esperando de nós. Sabe o quê? A fé. A fé é o firme fundamento, a fé é invisível. Mas a fé tem que estar dentro dos nossos corações e nós chegar e falar assim, eu sirvo a Jesus. Eu sirvo a Cristo. Onde você chegar, você fazer a diferença. Não para se aparecer. Mesmo que a pessoa nunca mais vai lembrar de você. Mas você chegar lá assim, e só você e Jesus saber que a obra foi feita. Sabia? Você não precisa ser reconhecido, ser recompensado por ninguém, não. Sabe quem tem que te recompensar? Jesus. Você acredita que eu e minha esposa, numa oração, nós já vimos uma criança de 2 anos ressuscitar? Uma criança que um carro atropelou, que as pessoas olhou assim, pode chamar agora o IML. Mas nós fomos lá e oramos. E aquela criança ressuscitou. Por quê? Não por nós, pelo poder dele. E esse poder, você, irmão, também pode conquistar na vida das pessoas. E você reconquistar as pessoas para Cristo. O Senhor espera de você grandes coisas. E aqui Jesus estava naquela caminhada, aleluias. A palavra fala que quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto. Irmãos, você já foi num velório? Você já foi num velório de uma pessoa assim, distante de você? Normal. Tu vai lá, né? Cumprimenta, às vezes conversa. Vamos falar sério, às vezes até sorri. Você brinca com alguém lá. E você vai para sua casa, está tudo normal. Mas eu quero te perguntar nessa noite, tu já foi no velório de um filho seu? De um pai? De uma irmã? De um parente? Aleluias. É, irmão, aí é você e Cristo. Porque, sabe o que acontece? A pessoa está sendo no dia a dia. Aí você está caminhando, essa mulher estava caminhando dessa forma. Ela já tinha perdido um. Ela já tinha feito esse mesmo trajeto com o marido dela, viúva. E ela estava nesse trajeto. E o segundo, levando agora o filho dela. Naquela época, a mulher sem marido, sem filho,
ela ia viver como indigente, sabe por quê? Não tinha pensão naquela época, não tinha INSS, não tinha nada. A igreja naquela época, aleluia, estava sendo constituída por Jesus, porque os fundamentos da igreja, porque a igreja ainda não via a mulher de forma diferente, igual foi pregado aqui semana passada. Como que a sociedade via a mulher? Como ninguém. Ou a mulher tinha marido e filho e era alguma coisa, ou não tinha nada, não era nada. E se não arrumasse um remidor, pior ainda. Se a mulher fosse idosa, acabou, encerrou. E essa mulher estava nessa situação, tinha enterrado o marido. Você vê, a situação é grave. Mas tem um Deus que faz milagre, que eu creio nele, e eu creio que você também crê. Eu creio que na sua vida ele fez algum milagre. E ele vai fazer mais ainda. E que o milagre que ele fez, você não esqueceu, não, nem eu esqueci. E nós temos que ficar rememorando todo dia os milagres que o Senhor fez em nossa vida, para nós ficar de pé. E Deus estava ali, e aquela mulher estava ali caminhando, triste. Ela falou, o que vai ser de mim? Irmão, qual que é o pecado dela? Não fala aqui. Qual que era a situação que foi gerada para aquilo? Será que o marido dela não trabalhou para Deus? Aqui não fala. Tem uma viúva lá de Eliseu que fala que o marido dela tinha servido a Deus. Mas essa aqui não fala nada. E ela está caminhando. Sabe por quê que não fala nada? Porque Jesus não é igual eu e você, que quer saber a vida das pessoas para julgar. Jesus não julga. Jesus fala assim, eu estou escrevendo uma nova história. Ele fala, eu estou escrevendo uma nova história, aleluias. O Senhor, ele fala assim, estou escrevendo uma nova história. Quem julga, irmãos, já está perdido. Porque cabe só a quem julgar, a Jesus. Para de julgar, para de especular. E essa mulher estava aqui nessa caminhada, e ela falando assim para Deus, Senhor, eu acho que a minha esperança acabou. Ela estava carregando no caixão, irmãos, a esperança dela. Eu não sei como está a situação hoje, se você tem alguma esperança sua dentro do caixão. Se você está carregando alguma esperança, se é um curso, uma faculdade, se é um trabalho, um emprego, se é um filho, uma expectativa, uma pensão, uma aposentadoria, eu não sei, irmão. Se é um irmão que você quer que seja salvo, a sua família, sabe? Falar de família, eu quero falar aqui que alguém pagou o preço por nós. A semente já foi plantada. Já tem sangue debaixo dessa terra que orou por nós. Aleluias. Quem na sua família orou por você? Alguém orou. Algum vizinho seu que você nem conhece orou por você. Que o sangue dele já está aqui debaixo da terra, guardado, esperando a volta do Senhor. Mas alguém pagou um preço, aleluias. E eu quero falar que a esperança, que ainda há esperança para nossas vidas. Ainda há esperança de salvação das nossas casas. Irmão, minha casa esse dia era só calamidade. Mas Jesus entrou lá e eu creio que pela oração dos irmãos, porque a igreja não para, aleluias. Eu vejo a igreja orando, eu vejo o círculo de oração orando. Eu vejo a igreja batalhando, aleluias. E o Senhor se alegrando, aleluias. Nós somos fracos, nós temos pouca força, mas nós não podemos parar. Não pare. Se você estiver fraco, pelo menos ajoelha lá e geme perante o Senhor. Fala, Senhor Jesus, hoje eu não dou conta, mas eu estou aqui. Chega e fala para ele assim, eu vim por causa das tuas palavras, Senhor Jesus. Eu vim por tua causa. E depois vai chegar um dia que Jesus fala assim, eu vim por causa das tuas palavras, meu filho, minha filha. Não para, irmão. Não desiste. Eu sou fraquinho. Eu costumo falar para Jesus, Senhor, eu sou fraquinho, mas não te abandono. O dia que o Senhor levou meu pai, que graças a Deus ele confessou Jesus dentro do hospital, que a missão dentro do hospital é importantíssima. Aí eu falei, Senhor, agora o Senhor é meu pai. Agora eu vou falar minhas calamidades para o Senhor, meus problemas para o Senhor, vou passar para o Senhor. Vou entregar para o Senhor. E aprendi muita coisa com o Senhor, sabe por quê, irmãos? Se você começar a reclamar, esse dia eu estava dando uma saudação, eu falei, gente, esse dia eu estava reclamando com Cristo. Aí sabe o que ele fez? Mandou uma dificuldade muito grande. Eu falei, sabe o que eu falo com Cristo agora? Nada. Estou passando problema, caladinho. Fala, Senhor, estou aqui. Estou à sua disposição. Senhor, vamos seguir em frente, vamos caminhar? Vamos. Senhor, está difícil, eu preciso que o Senhor segure a minha mão. Senhor, me ajuda, Senhor, abre as portas. Irmãos, parar de reclamar. O Senhor Jesus é muito mais que isso.
O Senhor tem grandes coisas para você. A principal coisa é que você vai morar no céu. Ruas de ouro, cristal, os irmãos, a comunhão. O próprio Jesus vai estar lá. O próprio Senhor vai estar lá para cuidar de nós. Aqueles homens que venceram, aleluia. Pedro, que passou por grande dificuldade. Pedro, nós como crente vivemos a situação de Pedro. Nós caminhamos com Jesus. Às vezes tem dia que nós rejeita Jesus. Mas aí Pedro chegou um momento que ele ficou em Jerusalém, foi revestido. O que aconteceu? Ele voltou a pregar e reconciliou com Cristo. A palavra fala que 5.000 almas converteu ao Senhor. Quando ele morreu, ele se julgou indigno. Sabe, eu acho um homem assim muito sério perante Cristo. Sabe por quê? Às vezes Cristo, ele podia ter aceitado morrer da forma de Cristo, mas foi, eu sou indigno. E foi crucificado de cabeça para baixo. É muita humildade, irmãos. Nós temos que ser humilde. Cristo, ele trabalha conosco, fala assim, humildade, amor, graça, misericórdia. Olha para os irmãos diferentes. Às vezes eu olho para o irmão que tem condição com um olhar e para o irmão sem condição com outro. Irmãos, para com isso. Olha, igual para todos. Sabe? Naquele grande dia, às vezes Jesus fala assim, aquele que você não deu nada para ele, às vezes vai subir, é claro que vai subir todo mundo junto, né? Mas assim, Jesus fala assim, eu tenho mais amor por ele. Ele depende mais de mim. Então, do jeito que Jesus cuida, ele queria que nós cuidássemos. Você tem que cuidar do seu irmão, aqueles que têm mais dificuldade, aqueles que é mais limitado, os que é mais sem condição, do jeito que Jesus cuidaria? Tem cuidado, irmão. Essa mulher aqui estava lá atravessando, tinha uma multidão caminhando com ela. Será que ela estava no pensamento de oração, espírito de oração? Ô Senhor, cuida da minha irmã, Senhor. Acalma o coração dela, Senhor. Ela está aqui, carregou o homem esses dias, velou ele, sepultou, agora está carregando o filho, Senhor. Será que ele estava orando? Senhor, ressuscita essa criança, esse jovem, Senhor. Será que nossa oração é essa, irmãos? Seria essa? De amor? Ou a nossa oração assim, deixa para lá. Vamos fazer igual a Eli? Samuel dentro da casa dele, Deus falou que Samuel entrega recado para Eli, igual a irmã entregou aqui para nós hoje. E ele tinha que ter chegado assim, ajoelhado, feito igual o rei Ezequiel, falou, Senhor, me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ô, Senhor, não deixa meus filhos morrer dessa forma, não, Senhor. Ora a Deus, irmão. E essa mulher, eu creio que ela estava orando assim. E assim, não deixa se ele falar assim, Senhor, não deixa meus filhos morrer dessa forma, não deixa eu morrer também dessa forma. Irmãos, Deus tinha mudado aquela sentença, porque Deus pode mudar a sentença. Aleluias. O juiz injusto estava lá e a mulher falou assim, eu vou orar para que Deus mude aquela sentença. O juiz injusto falou, não, eu vou atender, porque eu não aguento mais essa mulher na minha porta. Você sabia que Deus faz milagre, Deus muda a sentença? Eu tinha um processo na justiça que não andava, tinha 3 anos. Aí eu orei, Senhor, muda o juiz e me dá uma sentença favorável. O juiz, vocês acreditam que Deus mudou o juiz? Irmão, Deus muda. Deus muda na minha vida, na sua vida. Aqui na Bíblia, se for para a Bíblia, Deus mudou a sentença do rei Ezequias. E essa mulher estava com o filho morto. Deus poderia mudar a sentença dela? Poderia. Deus poderia ter deixado ele ser enterrado? Poderia. Jesus poderia ter chegado aí, consolado ela, dado um abraço nela, e ele já estava bom, de bom tamanho? Estaria também, irmãos. Se no momento de angústia, de aflição, o Senhor chegar e te abraçar, já resolveu. Mas Jesus tinha mais. Jesus tem mais para mim e para você. Se creres, Deus falou lá para Maria, lá a hora que Lázaro estava morto, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Sabe qual é o problema? Às vezes nós não queremos crer, sabe? Para Deus nada é impossível, mas nós temos que crer. A nossa fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas crê, irmão, nos dias de hoje a fé esfriou, as dificuldades vêm avançando, cria uma névoa assim na nossa frente, aleluia, mas o Senhor ainda está vivo. Eles estavam lá no barco, eles não conseguiam enxergar Jesus vindo no meio da tempestade. Quem que vem caminhando lá? Jesus, o dono da natureza, o dono da nossa vida, aleluias, aquele que tem, aleluias, ele, irmãos, sabe quem que ele é?
Ele tem a chave da morte e do inferno. Está tendo aquela epidemia de Covid, e eu escondido lá dentro de casa. Eu falei, meu Deus, está tudo errado, eu vou para a Bíblia. Aí falou lá, Jesus tem a chave da morte e da vida. Eu falei, quer saber? Se eu perecer, é vontade do Senhor, mas se eu viver, é vontade do Senhor. Eu fui para dentro da igreja, 100 pessoas lá dentro, lotada a igreja, e nós naquela comunhão. E aí comecei a carregar irmão para fazer tratamento de Covid, e irmão ia no carro e voltava, eu falava, Senhor, estou contigo. Aleluias, e estou aqui de pé, irmãos, para a honra e glória do Senhor, aleluias. O Senhor fala, não fuja da batalha, aleluias. Eu sei que essa igreja não foge da batalha, irmãos. Mas Jesus fala para nós, não fuja da batalha. Não larga o cajado que eu te dei. Não abandona a tua família, sabe? Não despreze, não fale mal dos seus filhos. Muitas vezes a gente amaldiçoa o filho dentro de casa. Você não vai prestar, não vai servir para... Tira isso e começa a falar assim, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Teve um presidente dos Estados Unidos da América. Sabe por que ele foi presidente? Todo dia que ele chegava em casa, a mãe dele falava assim, ele estava lá no meio do mato, a mãe dele, vem almoçar, futuro presidente dos Estados Unidos. Vem almoçar, futuro presidente dos Estados Unidos. Todo dia ela falava isso. Irmãos, o Senhor que está no céu, no trono dele, aleluia, ele ouve, e ele recebe, e ele abençoa, e ele faz acontecer. Solta palavras proféticas dentro da sua casa, sua vida. E essa mulher aqui, ó, para encerrar, ela estava atravessando ali, com a esperança dela toda despedaçada. Ela não está preocupada com pensão, não, irmãos. Ela não está preocupada com financeiro, não, com condição, não. Ela está preocupada, sabe com o quê? Aleluias, com a alegria da casa dela. Ela está preocupada com a família dela ver a família dela lá junto. Qual que é a alegria, irmão? É ver sua família junto. Ah, Deus levou o marido, levou, mas ainda tinha um filho para conversar, para passar as tardes, para tomar um café, para tomar um chá. Ainda tinha a família reunida, ainda tinha gente para conversar. Quem que você abandonou, quem que você deixou para trás, volta a visitar. Volta a orar por aquela pessoa. Se a pessoa não te aceita, volta a orar por ela. Ainda tem gente viva para você batalhar por elas, irmão. Mas essa mulher aqui, Deus ainda tinha um milagre para ela. Deus, não vou te deixar sozinha. E Jesus chegou. E ele se moveu de íntima compaixão. Ela falou, não chores. E chegando, ele tocou o esquife. Sabe por que eles parou? Porque naquela época você não podia tocar morto. Se tocasse, eles paravam. Porque, meu Deus, tocou. Vai ter que ficar reservado, retirado, excluído um pouco de dia para poder passar, né? Só que quem estava ali, irmãos, era o dono da vida. Aleluia. Ele tem a chave da morte e do inferno, mas ele era o dono da vida naquele momento, aleluia. A própria vida chegou na presença daquele rapaz. Jesus chega aqui, irmãos, nós pula de alegria. Quando Jesus chama nós à correção, nós temos que ficar satisfeitos, sabe por quê? O Pai falando com nós. Quando o Senhor aperta nós, assim, nós temos que falar, Senhor, obrigado, Pai, para o Senhor me despertar. E Jesus chegou ali, moveu-se íntima compaixão, tocou o esquife e ele falou, mancebo, a ti te digo, levanta-se. E o Lucas, que escreveu essa palavra, falou assim, o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele essa fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Sabe qual que é a fama de Jesus, irmãos? Amor. Onde Jesus entra, o amor entra. Onde Jesus entra, o amor, a paz entra, a compaixão, a alegria, a satisfação, sabe? O choro. Sabe o que é você chorar na presença de Deus? É a alegria, a satisfação de estar com Jesus. Pode faltar tudo, mas não pode faltar Jesus. E eu quero te falar nessa noite, para encerrar. Você que parece que perdeu as forças. Você que acha que a caminhada está difícil. Ou aquele parente meu e seu que fala que já desistiu. Eu quero orar nessa noite, irmãos. Quem quiser vir aqui à frente, eu chamo os pastores para nós orar. Quem quiser vir à frente, porque Jesus hoje vai entrar na casa daquele parente seu e parente meu. Ou vai entrar na vida do seu filho, meu filho, aquela causa
que você acha que acabou, que você falou, eu não vou te procurar, Jesus. Eu não vou atrás de Jesus. Jesus está vindo aqui nessa noite, aleluias. E Ele vai fazer milagre, aleluias. E vamos orar nessa noite, irmãos. Senhor Deus, poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, aquela esperança, Senhor, que está perdida, Senhor. Aquela esperança, Senhor, que às vezes no nosso coração nós já desistimos, Senhor. Que o Senhor venha nessa noite, Senhor, aleluias, e faça o teu impossível, Senhor, na nossa casa, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, na casa dos nossos parentes, Senhor, na casa do povo da tua igreja, Senhor, dos teus filhos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nessa noite, Senhor, e ressuscita os sonhos, Senhor Deus. E o Senhor traz de volta a alegria, Senhor Deus. O Senhor volta a fazer os seus milagres, suas maravilhas dentro das nossas casas, Senhor. O Senhor venha quebrar toda maldição, todo embaraço e impedimento, Senhor. E que seja o Senhor conosco, Pai, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, amém, aleluias. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos amados. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos. Estava no Senador Canedo um dia. Passei naquela avenida principal, a Emanuel, eu acho. Aonde tem o prédio, aonde é o shopping da cidade. E aí eu vi um movimento muito grande ali, porque o prédio estava rachado. Aquelas rachaduras grandes no prédio, aonde está até hoje o shopping da cidade. Aquilo assustou, sabe, pastores? Toda a cidade de Senador Canedo, todo mundo pensa, aí evacuou todo mundo, tirou as lojas. Mas sabe o que aconteceu? Resumindo a história, porque tem a ver com o culto de hoje. Houve alguém preparado, uma equipe muito forte de engenheiros, que esteve ali, localizou o problema, resolveu o problema, e o Senador Canedo está de pé, o prédio está de pé, e o shopping está lá agora, nesse momento, funcionando. Pode dizer glória a Deus? Estou falando isso porque eu estou vendo cada dia, eu estou vendo famílias sendo restauradas na casa de Deus. Rachaduras que, quando sendo tratada da maneira correta pelo engenheiro, Senhor, a irmã, mulher de Deus, falou muito acertadamente aqui, que o Espírito Santo é o próprio Neemias, ou o Neemias é o próprio Espírito Santo, que preocupa com o seu povo, que vai atrás, que não aceita pecado no meio do seu povo. Isso é o Espírito Santo, agindo no meio da igreja. Como Elias leu aqui o último versículo, nada nos separa de Deus. Diga, nada nos separa de Deus, diga isso. Nem a altura, nem a profundidade. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração, através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Valeu a pena vir aqui hoje. Eu poderia dizer, como disse o próprio Mestre, o Senhor Jesus disse, um dia, Ele disse, hoje veio salvação nessa casa, hoje veio salvação nessa casa. Desde o começo até agora, o que a gente viu aqui é a salvação, a pura salvação. Então, irmão, valeu a pena nessa quinta-feira estar aqui, valeu a pena. Eu vou encerrar agora, porque eu tenho que encerrar, mas valeu muito a pena. Então, eu deixo aqui o convite, porque o Senhor não voltando, a gente volta a estar na casa de Deus de novo, né? Depois da manhã, sábado, o casamento é importante. Lembra que o Senhor estava no casamento? E eu vou pregar sobre isso aqui, depois da manhã. Só que eu vou falar algo que um pastor nunca falou para vocês. Porque sempre falam, Jesus foi no casamento, foi convidado. Mas eu vou falar, por que ele foi naquele casamento? Não foi porque ele foi convidado. Muitas vezes ele foi convidado para outras coisas, ele não foi. Mas eu vou dizer aqui por que ele foi naquele casamento, no sentido que Deus tem me revelado nesse sentido. E eu creio que ele estará aqui também no casamento do Jarbas e da Poliana. Amém, irmão Jarbas? Está faltando só um casal de padrinho, de testemunha. E eu acredito que seria bom quem fala, gente? O Axeno, mas a esposa dele. Seria lindo a gente ver eles
entrando aqui como padrinho. Irmão, vai ser um casamento, vai ficar na história, vai ficar gravado. Então vem para a casa de Deus, vem para o casamento. O casamento não é só, como disse a irmã Ana aqui, ó, não é só a pompa da vida. O casamento é importante a sua aliança. E nós estamos vendo duas pessoas sentadas juntinhas ali, que podia continuar fazendo do jeito que estava fazendo, não, mas quer ir no altar, quer a bênção do Senhor, quer regularizar lá no cartório. E é isso que é a igreja do Senhor. Igreja do Senhor é restauração de vidas. Sabe, através da fé de Neemias, houve restauração naquela gente. Os muros foram reconstruídos, as brechas. Talvez existam pessoas aqui que o muro da proteção da sua vida espiritual está com algumas brechas. Vamos chamar Neemias, o Espírito Santo, para tampar essas brechas. Me lembro que através da loucura da fé de Neemias, pessoas que estavam vivendo em pecado, pararam de viver em pecado com alegria, não por uma religiosidade, mas com amor, porque viu que Deus estava naquele negócio. Então a vida, a restauração que aconteceu na ocasião de Neemias, é o que precisa acontecer nos dias atuais. O mesmo aconteceu com essa pregação maravilhosa, que eu vejo na família do Márcio. Eu vejo também a restauração que aconteceu por época de Neemias também. E Márcio, que Deus te abençoe. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para dar testemunho da grandeza do Senhor. E foi o que o Senhor fez aqui hoje. Vamos ficar de pé. Eu convido aqui o pastor José Adão. Sempre ele faz o encerramento, porque ele vai falar da escola. Escola é muito importante. Ele vai falar da pamonhada, que é muito importante. Ele vai falar, eu já vou falar logo agora da Santa Ceia. Meu amor, preparou a Santa Ceia? Preparou, né? Por favor, traz aqui, põe nessa mesa. Você que não teve como vir no domingo, então fique aí. E o próprio pastor José Adão aí, olha aí como é que a irmã Raquel já está. Vai dar a Santa Ceia para você, com a mesma fé, com a mesma unção que aconteceu nessa festa maravilhosa que teve aqui domingo à noite. E eu quero falar por último para você. Ah, tá. Boa, essa é a última. Primeiro eu vou falar disso aqui. Gente, olha aqui, ó. A gente agora, a partir de agora, toda segunda-feira, projetando o 2026, projetando o ano que vem. Isso aqui é sério, irmão. Vamos fazer uma projeção dentro da vontade, dentro do Espírito, daquilo que o Espírito Santo do Senhor quer. Então, a parte que cabe a você é vir na segunda-feira. Vir aqui, pegar essa cadernetinha, que não vai te custar nada. Ela tem 10 folhinhas assim. Cada segunda você vai arrancar uma folhinha dela, escrever algo que Deus tocar no seu coração, colocar na caixinha, e a gente vai estar orando toda segunda-feira até no final do ano. Vocês ouviram o que o pastor José disse para mim aqui? A irmã Cristiane, que tem cuidado muito bem aqui das partes de ornamentação, ela pede para alguém ficar agora, no culto agora, depois do culto, para poder já colocar os bancos do jeito para o casamento de sábado agora. Todos entenderam? Então você que é jovem, você que é voluntário, fica aqui rapidinho, a gente já coloca, já dá o primeiro passo para poder fazer o casamento dos irmãos, que vai acontecer aqui depois da manhã, sábado, dia 8. Vai acontecer lá no cartório do Prado, aquele lá da praça, às 14 horas, que é o primeiro passo, e depois vai acontecer aqui à noite, com a testemunha, com a igreja, abençoando e pedindo a bênção do Senhor. Pastor José Adão. Amém. Ô glória, bom é estar na presença do Senhor, não é, irmão Carlos? O irmão Carlos está sorrindo ali, amém? Deus que abençoe o nosso pastor. Louvado seja Deus, irmão Márcio, irmã Cristiana, irmão Márcio. Eita glória, louvado seja Deus. Domingo nós teremos aí a pamonhada, né, irmão Zé do Carmo? E a última pamonhada do ano. Irmão, compra pamonha para nós passar o Natal comendo pamonha. Ô glória, aleluia. Para ajudar na obra do Senhor, nós passar o final de ano aqui, né, pastor Zé do Carmo? Investimento para nós, para a festividade do final de ano, amém?